Eu assisti um vídeo aqui no YouTube um dia desse, que eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês, que o vídeo era sobre a Florence Scovel Shinn. Eu até já falei um pouco sobre ela em um vídeo que eu fiz sobre O Jogo é a Vida. Aliás, a vida é um jogo, o jogo é a vida. Cat. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. E pera, que hoje eu trouxe um chá. Mas você devia trazer seu café, sua água, qualquer coisa. Pega sua caderneta. Aqui, ó. Que hoje a gente vai com minha caderneta, só tem 2 folhas a mais, gente. Tô chorando, tenho que pedir outro. Enfim, e vamos começar. Quase 100 anos atrás, essa mulher chamada Florence, ela escreveu um livro que até hoje influencia milhões de pessoas. E eu a descobri há pouco tempo, graças a uma seguidora, e depois eu vou pesquisar mais, porque eu fico fascinada com esse assunto. Quando fala assim, que a vida é um jogo, eu já quero ler. Eu acredito que ela devia ficar mais conhecida, quase no nível tipo de Napoleon Hill e Neville Goddard, viu? Eu devo confessar que eu ainda não li o livro dela, mas eu já vou pedir. Mas esse vídeo que eu assisti, esse cara ele fez um resumo incrível, que eu decidi traduzir e aprofundar mais para vocês. Então se prepara, porque hoje esse vídeo ele vai ser denso, mas eu prometo que vai valer cada minuto. Então, de novo, pega a tua caderneta e anota tudo que vai chamando tua atenção. O livro principal dela se chama O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, mas ela também escreveu A Porta Secreta para o Sucesso e A Sua Palavra é a Sua Varinha Mágica. E o que mais me chamou a atenção é que quase um século antes da neurociência confirmar isso, ela já estava descrevendo como a nossa consciência funciona. E eu separei 5 distinções que mais me marcaram do resumo que eu assisti. Mas antes, só uma breve introdução. Olá, se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Ana Carolina, sou criadora de conteúdo, sou modelo, sou comunicadora, sou formada em jornalismo e aqui no canal trago coisas que me impactam e fazem refletir. Eu espero que façam o mesmo por você, mas de forma positiva. Vamos lá ao ponto 1. A vida, ela é um jogo governado por lei espiritual. E a Florence, ela abre o livro dela com uma frase que, para mim, já muda tudo. Que a maioria das pessoas trata a vida como uma batalha. Mas ela diz que a vida não é uma batalha, é um jogo. E repara na diferença. Numa batalha, quem vence é o mais forte, quem aguenta mais, quem luta mais. Mas num jogo, quem vence é quem entende as regras. É outra lógica completamente. E ela defende que todo mundo já está jogando esse jogo, mesmo você percebendo ou não. E que as leis que regem esse jogo não são materiais, são espirituais. E isso já é uma quebra enorme com esse mundo de motivação que a gente vive hoje, onde tudo é acorda mais cedo, trabalha mais, se esforça mais, e não é sobre isso. E aqui a gente vai pegar um ponto que me fez assim, ó, ficar assim com a minha mente. Porque para Florence, as pessoas, elas sofrem não porque Deus ou o universo tá negando bênção para elas, mas porque elas estão violando uma lei espiritual sem perceber. Então a pergunta certa nunca é por que isso está acontecendo comigo? A pergunta certa é qual lei eu não estou entendendo agora? Antes do exemplo, vou tomar aqui meu chazinho. Vamos lá. Ela conta várias histórias no livro, e o padrão se repete sempre. Primeiro acontece uma correção interna e só depois vem a mudança externa, nunca o contrário. Um exemplo, uma mulher com dificuldades financeiras, ela descobre que ressentimento e medo dominavam a consciência dela. No momento que ela solta isso, a situação financeira muda. Outra pessoa fica presa numa circunstância até parar de lutar contra ela. E aí, ao soltar, abre espaço para uma ordem maior resolver o problema. E a Florence, ela resume isso numa frase que eu anotei, é assim: a consciência vem primeiro, a experiência vem depois. E uma coisa que eu amo em como ela ensina, porque ela está sempre trazendo referências da Bíblia, mas não como doutrina religiosa, mas como um manual de como a consciência funciona. E tem várias passagens que eu vou estar citando aqui, tá? Mas essa aqui é Isaías 1,19, que é assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Ou seja, se você segue as leis, você prospera. E é por isso que ela tira o peso da vida. Ela diz, o bloqueio que você sente é só uma lei que você ainda não entendeu. Entenda a lei e o bloqueio se desfaz. 2. A sua palavra é a sua varinha mágica. Se tem uma ideia que Florence ela repete o tempo todo, tanto que ela escreveu 2 livros inteiros sobre isso, é que a fala é uma força criativa poderosa. Suas palavras, elas nunca são neutras. Elas revelam suas crenças e reforçam o que você pensa até isso se tornar realidade. Ela observa que a maioria das pessoas vive falando mal contra si sem perceber. E isso é uma coisa assim que eu coloco, eu sempre, como é que fala? Eu aperto a tecla.
que eu aperto a tecla, que a gente fala brincando assim, ai, eu sou idiota, ai, eu sou burro. Gente, eu não falo isso nem brincando, porque eu até já falei em um vídeo sobre isso. O nosso subconsciente não sabe o que é brincadeira e o que é realidade. Então, se você falar isso brincando, o teu subconsciente, mesmo sem você perceber, vai falar assim, ah, então eu sou burro. E aí ela observa, de novo, que a maioria das pessoas fica falando mal, né, sobre si mesmo. Tipo, ah, eu não tenho dinheiro suficiente. Nada acontece de bom pra mim. Eu sou azarado. Não gosto nem de repetir isso, mas enfim. Eu sempre atraio coisas erradas na minha vida. E depois, essas mesmas pessoas, elas se surpreendem quando a vida continua confirmando exatamente isso que elas falam. O poder das palavras e da sua fala é muito real. E pra Florence, a sua fala, ela não tá descrevendo a sua vida, ela tá participando da criação da sua vida. E as palavras, elas se imprimem não só no seu subconsciente, mas no teu próprio campo de realidade. E o milagre que alguém está buscando geralmente começa quando essa pessoa muda a forma como ela fala. Não porque dizer palavras diferentes é mágico por si só, mas porque palavras diferentes revelam uma consciência diferente. Quando alguém para de falar a partir do medo e começa a partir da fé, a falar a partir da fé, as decisões mudam, a identidade muda, as expectativas mudam e, no fim, as circunstâncias mudam. Gente, olha que forte isso. E ela cita a Bíblia de novo, que é Provérbios 18, 21. Deixa eu só... tentei deixar tudo aqui, mas enfim. Morte e vida dependem da língua, quem sabe usá-la comerá do seu fruto. E Mateus 12, 37. Aqui, ó. Porque você será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Para ela, isso é instrução espiritual literal. E pensando numa perspectiva mais moderna, isso faz muito sentido para mim. Se os seus pensamentos são vibração, as palavras são a versão amplificada e cristalizada desse pensamento. E eu fiz um vídeo sobre o poder das afirmações, onde tem a palavra abracadabra, que vem do aramaico, que significa eu crio enquanto falo. Eu vou deixar por aqui o link. As palavras, elas são a primeira forma que o pensamento assume o mundo físico. É o pensamento virando carne, virando matéria, através da fala. E as histórias que você repete sobre você mesmo se tornam a lente pela qual você enxerga toda a sua realidade. Vale um exercício aqui. Preste atenção nas suas próximas 24 horas em quantas vezes você fala algo que não está alinhado com o que você deseja. Tipo, eu não tenho tempo. Meu corpo dói. Isso vai ser muito difícil. Provavelmente, você vai se surpreender com a frequência que você fala as coisas negativas. E às vezes é difícil perceber um pensamento, mas é muito mais fácil perceber uma palavra. Então, se você parar de falar seus pensamentos negativos em voz alta, tu corta a luz que alimenta essa crença e com o tempo seca. A palavra ela é a porta entre o mundo interno e o mundo externo, entre o visível e o invisível. E segundo ela, segundo a Shin, é a sua fala que decide o que você deixa de passar para dentro da sua realidade física. E muitas pessoas, como eu disse, acham besteira. Gente, eu vou até repetir isso, né? Acham besteira eu ficar brincando com essa coisa negativa. E isso já é falado na neurociência. O teu subconsciente não sabe que isso é brincadeira. Nossa, como eu sou estúpido. Nossa, como eu sou burro. Essas palavras, elas são muito fortes e fica no teu subconsciente, você querendo ou não. Então, para agora de colocar para baixo. Vou fazer assim com a minha mão. Vamos a outro ponto. Vamos voltar ao normal. Até mudar aqui o microfone de mão. 3. Não resistência é a chave da criação. Eu prefiro segurar com essa mão. Não resistir. E esse é um dos ensinamentos assim que eu acho muito profundo. Porque se você resistir, tu fortalece justamente aquilo que você está resistindo. Fez sentido? Ela se apoia bastante na instrução de Jesus, assim, de não resistir ao mal. E à primeira vista, isso parece a questão de ser passivo, né? Mas a interpretação dela é tudo menos passiva. Ela diz que a resistência emocional prende sua consciência à condição que você não quer. Então, deixa eu repetir isso, porque é bem forte. A resistência emocional prende a tua consciência à condição que você não quer. O medo, e essa é uma palavra bem forte, o medo mantém o medo vivo, o ressentimento mantém o passado vivo, o conflito perpetua o conflito, a energia que você investe lutando contra algo, muitas vezes é a mesma energia que está sustentando esse algo na sua vida. Então, em vez de forçar a vida a se submeter
ela ensina a não resistência. E, de novo, o padrão nas histórias que ela conta se repete. A pessoa ela só recebe o que quer depois de soltar o medo, o controle, a amargura. E soltar não é desistir, é abrir espaço para uma ordem maior entrar e resolver o próprio problema. E ela cita outro trecho bíblico, que é Mateus 5, 25. Gente, tá ficando escuro, vou já acender a luz. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz, o juiz o entregará ao guarda, e você irá para a prisão. E a primeira reação é você estranhar. Como assim? Como é que eu vou concordar com esse meu adversário assim tão rapidamente? Mas ela interpreta isso como uma instrução de consciência. Seja não resistente. O objetivo não é se render à circunstância, é retirar a tua energia criativa daquilo que você não quer mais perpetuar na tua realidade. E isso conecta com uma coisa que eu penso muito. Você quer alguma coisa e no minuto seguinte começa a reparar na ausência dela. A mente ela começa a te explicar por que ainda não chegou. É porque eu não tenho tempo suficiente, é porque eu não tenho dinheiro suficiente, é porque eu não mereço isso, que os médicos disseram que ninguém se recupera disso, ele nunca vai mudar. E se os teus pensamentos criam uma realidade, você precisa se manter não resistente à coisa que você quer. Você precisa ignorar a realidade atual e segurar a visão daquilo que você deseja. Nega essa voz, nega esse pensamento. E essa semana eu estava tendo um pensamento negativo e eu simplesmente não aceitei, gente. Eu até lembrei de um exercício do Hélio Couto, não sei quem conhece, e quem não conhece pode pesquisar aqui no YouTube, que ele fala assim, quando vier algum pensamento negativo, ou acho que é mais quando vier um pensamento negativo, você fala uma situação na sua mente, você fala cancelado, cancelado, cancelado. Pode ser em voz alta, pode ser mentalmente. Sempre quando vem algum pensamento negativo, eu falo esses 3 cancelados na minha mente e é como se fechasse e sabe quando o pensamento e sai? Se você não sabe, você devia fazer isso. Antes do outro ponto, eu vou só acender aqui a luz de casa. Tá, outro ponto. A imaginação precede a manifestação. A Florence, ela ensinava que o invisível vem antes do visível. A imagem interna precede a condição externa. E isso não é uma questão do o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Que até hoje é uma pergunta assim bem profunda. Ela é categórica que 100% das vezes a visão ela precisa ser sustentada primeiro. A materialização dela, na realidade, vem depois. E ela usa uma expressão que eu gostei muito, que é você ocupar mentalmente o estado realizado muito antes de qualquer evidência física aparecer, que é viver em antecipação. Assumir que aquilo que você deseja já existe e viver como se você já fosse a pessoa que já recebeu. E isso me lembrou muito um vídeo que eu fiz sobre criar uma nova identidade, que eu vou deixar o link aqui em cima também. Ela conta a história de uma mulher que, mesmo separada do marido, ela arrumava a mesa todas as noites esperando o retorno dele. E depois de 2 meses, imagina, gente, depois de 2 meses vivendo com essa consistência, né, o marido reaparece e eles se reconciliam. E ela conta outra história de outra mulher que ela encomendou a mobília para uma casa nova antes mesmo dela ter encontrado a casa. E pouco depois ela encontrou a casa dos sonhos. E ela tem uma frase que resume isso, que é: o suprimento do homem é inesgotável e infalível quando plenamente confiado, mas a fé precede a demonstração, a questão da confiança. E ela cita outra escritura, que é Mateus 9, 29. Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: que aconteça conforme vocês acreditam. E os olhos deles se abriram. E ela citou outra que eu gosto muito, que é Hebreus 11, 1. Essa eu amo. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. E nesse exemplo aqui, a neurociência moderna confirma um monte de coisa que ela já falava nos anos 20. Por exemplo, os atletas profissionais, que eles apenas imaginavam praticar o esporte, eles já ativam as mesmas fibras musculares como se eles já estivessem treinando de verdade. E outro exemplo também que é bem famoso, pianistas que só imaginavam tocar, eles já ativam as mesmas áreas do cérebro como se eles já estivessem realmente tocando. A mente ela é tão poderosa que aquilo que você sustenta consistentemente na tua imaginação, dado o tempo suficiente, se manifesta na tua realidade. Mas a ordem não muda. A imaginação primeiro e a manifestação depois. E vamos para o último ponto, porque o interfone tocou bem na hora e a gente está no ponto 5, que é: fé não é religião, é aceitação.
E aqui, para mim, tá uma das interpretações mais práticas que eu já ouvi sobre fé. Não quer dizer que eu concorde, né? Mas é o que ela está dizendo. Que para ela, fé não é acreditar numa divindade externa. É uma aceitação incondicional. Fé é aquilo que você acredita e ponto final. Se você acredita em escassez, é ali que a tua fé é depositada. Se você acredita em abundância, é ali que a tua fé está depositada. E as pessoas recebem depois de aceitar internamente a realidade que buscam. Você tem um desejo e começa a se preparar, a esperar, a agir, a incorporar aquilo, muito antes das circunstâncias confirmarem qualquer coisa. E ela conta a história bíblica dos reis de Israel, Judá e Edom, que eles marcham com os seus exércitos pelo deserto para a guerra e eles ficam sem água. Então, desesperados, eles buscam o profeta Eliseu, que traz uma instrução estranha e cansativa da parte de Deus. Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá d'água, e bebereis vós, o vosso gado e as vossas bestas. Os soldados, eles já desidratados e fracos, eles cavam valas profundas no deserto seco, sem nenhum sinal de nuvem ou vento. E na manhã seguinte, uma enchente vinda de longe enche cada uma das valas. A água salva a vida deles e o reflexo do sol da manhã sobre a água ainda confunde os inimigos taticamente, dando a vitória dos dois reis. E ela conta essa história para mostrar que você não pode só desejar algo, você precisa fazer todo o trabalho como se já esperasse aquilo. Ação. Ao cavar as valas, os exércitos eles deram à água um lugar para chegar. E nas palavras dela, a pessoa comum está sempre procurando por resultados. Ela quer ver o vento e a chuva antes de cavar as suas valas. Mas a lei é: cave suas valas primeiro, depois espere a água. Entendeu? Aí um exemplo mais atual. Alguém quer viajar, o que ela faz? Tira o passaporte, mesmo com zero dinheiro guardado. Aí uma pessoa comprando uma casa, ela compra um pequeno objeto decorativo ou um chaveiro daquela casa, sinalizando para o subconsciente que a mudança já está feita. São ações físicas que treinam a sua mente a parar de olhar para a falta e focar inteiramente na abundância esperada. E um exemplo que eu vou dar meu, que foi quando eu estava focando um pouco mais no meu emagrecimento, como eu disse, eu sou modelo, que eu nem sabia para onde eu ia, gente, mas eu falei, gente, eu vou emagrecer porque daqui a 6 meses, ou foi 7 meses, daqui a, sei lá, acho que era janeiro, agosto, eu falei assim, em agosto eu vou viajar. Gente, eu não tinha ideia para onde eu ia viajar, eu não tinha dinheiro suficiente para viajar, e eu fico até arrepiada de falar, porque foi quando surgiu um dos maiores trabalhos que eu fiz. Um mês depois, eu viajei para esse trabalho e em agosto eu estava em outro país trabalhando. Então, depois de mergulhar nesse resumo maravilhoso desta mulher, o que fica muito claro para mim é que ela não estava só ensinando manifestação. Ela estava descrevendo como a consciência opera segundo leis. A tua palavra, a tua imaginação, a tua resistência, a tua fé, tudo isso são expressões diferentes do mesmo princípio. O que está dentro de você se concretiza no que está fora de você. E talvez seja por isso que o trabalho dela atravessou quase um século, que é uma linguagem muda, mas a consciência humana continua a mesma. E eu vou te fazer um convite agora, ou melhor, uma tarefa de casa. É o novo? Qual dessas 5 leis faz mais sentido para você? E nos próximos dias, comece a reparar na forma que você fala e como você pensa, e se essa ação está contradizendo o que você deseja alcançar. Por hoje foi isso, meu chá não terminou, mas eu vou terminar de tomar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu realmente amei trazer isso aqui para vocês. E se vocês já leram o livro dela, compartilha com a gente um ensinamento que mais te marcou. Se não, vamos ler juntos. E um lembrete, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigada pela sua presença, um beijo bem grande e até o próximo vídeo, meus amores.